Olá, pessoal. Vamos continuar aqui a nossa meditação do livro Gideão e os 300. Nós estamos estudando este livro. Se você não tem, você pode adquiri-lo em uma Universal ou pelo site arcacenter.com.br e também outros sites que vendem livros, inclusive o livro digital já está disponível em todas as plataformas digitais, Amazon, Apple Books, Google Play, etc. Você pode baixar esse livro imediatamente e começar a estudar com a gente, tá bom? Vamos voltar aqui na página 12, no finalzinho da página 12, quando nós falávamos ontem do juiz Eude, que foi levantado para livrar Israel. Vamos aqui no último parágrafo da página 12, que diz assim: Eude corajosamente subiu ao rei de Moabe e o matou. Depois disso, ele subiu as montanhas de Efraim e tocou a trombeta, convocando os filhos de Israel à guerra contra Moabe. Sob sua liderança, os filhos de Israel venceram cerca de 10.000 guerreiros moabitas em uma única batalha, todos fortes e corajosos. Nenhum deles escapou. Assim, Moabe ficou sujeito ao poder de Israel naquele dia e a terra permaneceu em paz por 80 anos. Então, esta narrativa de Eude, que você pode encontrar no capítulo 3, lá de Juízes, é muito interessante, que ressalta o que eu falava no vídeo anterior sobre a característica em comum que todos os juízes tinham, que era a sua coragem. Eude foi muito corajoso no que ele fez. E assim também foram os outros. Otniel, houve um juiz aí de menos expressividade, também chamado Sangat, se não me engano, Sangal, e Débora, que nós vamos falar agora, Gideão, eles foram homens, e no caso a Débora, mulher, de coragem. Coragem. Como nós falávamos, a fé precisa de alguns elementos que a potencializam, como a coragem, a inteligência, a revolta, são elementos que potencializam a fé. Todo mundo tem fé, mas muitas pessoas têm uma fé que não é inteligente, outras têm uma fé que não é corajosa, é tímida, outros têm a fé passiva, acomodada e não a fé revoltada. E você precisa ter estes elementos complementares da fé. Vamos agora entrar na história de Débora e Baraque, na página 13. Após a morte de Eude, o povo de Israel novamente fez o que era mal aos olhos do Senhor. E novamente o Senhor os entregou a seus inimigos. Jabim, rei de Canaã, reinou em Azor e teve Sísera como comandante de seu exército. Por 20 anos, o rei de Canaã oprimiu cruelmente o povo de Israel. Quer dizer, novamente se repete aquele ciclo, o povo, depois de um período de paz, volta ao pecado, volta a entrar pelo caminho da idolatria e dar as costas para Deus. Então, automaticamente, perde a aliança com Deus e se torna fraco diante dos seus inimigos. Naquela época, uma mulher chamada Débora, cheia do Espírito de Deus, exercia liderança espiritual em Israel. Sua fé e sua devoção ao Deus de Abraão, Isaque e Israel a qualificaram para ser escolhida e eleita como profetisa em Israel. A história de Israel nos revela que Deus só nomeava um líder em resposta ao clamor do povo. Mas não foi assim com Débora. Ela foi ungida como profetisa por causa de sua comunhão com Deus. O caso dela foi uma exceção, uma vez que a posição de profeta era normalmente ocupada por homens. E por que ela foi escolhida? Sem dúvida, porque ela era a única pessoa naquela nação com quem Deus podia contar. Tanto que, quando ela, por ordem divina, chamou Baraque para liderar Israel contra os cananeus, ele se recusou a ir sem ela. Baraque era o comandante do exército na época. Houve o chamado para a guerra. Aliás, Débora profetizou que se Baraque fosse à guerra, ele iria vencê-la. E Baraque disse assim: olha, eu não vou na guerra se você, Débora, não for comigo. Quer dizer,
ele foi um tanto omisso, não diria covarde, mas um tanto omisso. Ele queria a segurança da presença de Débora com ele. Ele não creu muito nas palavras de Débora e por isso ele foi um pouco envergonhado, porque Débora disse, por causa desta sua resposta, o rei vai ser morto por uma mulher, que é uma humilhação, né? Uma mulher matar o seu maior inimigo para um comandante militar. Então, aqui a gente aprende que muitas vezes a incredulidade ela traz humilhação, ela traz vergonha, ela faz você perder as suas oportunidades. Ele teve a oportunidade, Baraque, de ser um grande líder em Israel. Mas ele perdeu essa oportunidade porque ele foi omisso, ele foi incrédulo. Quando Débora, que era mulher de Deus, profetizou para ele e disse, olha, você vai que você terá vitória. Para ele deveria bastar aquela palavra. Ele não precisava de mais nada. Se ele cresce na profecia, aquilo já iria acontecer. Mas ele duvidou. Ele quis uma segurança extra. Às vezes, as menores atitudes nossas revelam incredulidade da nossa parte. Sabe aquela história de eu só vejo, só creio se eu ver? Né? Aquela história de Tomé. Se eu ver os cravos, a marca dos cravos nas mãos de Jesus, o seu ferimento do lado, aí eu vou crer. Essa atitude é uma atitude de grande ofensa para Deus. Deus valoriza a sua palavra e a sua palavra para nós deve ser o suficiente. Nós não devemos ficar buscando confirmações. Muitas pessoas erram porque elas ouvem a palavra de Deus, mas ao invés de crer nela, elas ficam buscando confirmação. Vai falar com um pastor, aí o pastor dá o conselho. Ela não gosta muito do conselho, vai falar com outro para ver se tem um conselho mais leve, mais fácil de seguir. Então ela fica buscando confirmações. E isso é uma forma de incredulidade. A incredulidade é o pior pecado diante de Deus. É o pior pecado porque coloca em xeque, coloca em dúvida a própria essência, a própria natureza de Deus. E isso você tem que vigiar, que você não venha cometer, como foi o caso aqui de Baraque. Então, continuando aqui. Tanto que quando ela, por ordem divina, chamou Baraque para liderar Israel contra os cananeus, ele se recusou a ir sem ela. Se o comandante do exército de Israel era fraco, apesar de ter sido escolhido por Deus, você pode imaginar o nível de fé do restante de Israel. Débora era a única entre o povo de Israel. Ela era única, singular. Ela ensinava e ouvia o povo nas montanhas de Efraim. Sua vida foi vivida no altar natural daquelas montanhas. E aqueles que queriam receber respostas de Deus deveriam subir as montanhas para encontrá-la. Você vê que há um fator comum entre muitos homens e mulheres de Deus neste quesito aqui. Você vê que Elias era um homem do deserto. Você vê que João Batista foi um homem do deserto. Débora viveu ali nas montanhas. Esse isolamento físico, né, o isolamento das distrações para você estar mais próximo de Deus é uma coisa muito importante para a vida espiritual. O mundo, você vê que o mundo é organizado de forma a preencher o nosso tempo a todo tempo. Preencher os seus olhos, os seus ouvidos, com entretenimento, com coisas para assistir, para ouvir, música para ouvir, coisas para ler, coisas para entreter. O mundo te oferece uma infinidade de opções para você encher a sua cabeça de informações. Mas aqueles que buscam a Deus têm que propositalmente, têm que decididamente dizer não para as distrações e se isolar para você pensar mais, para você refletir nas coisas de Deus. Quando você fica sozinho com a palavra de Deus, a sua fé se agiganta, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então você tem que vigiar se você tem sido aquela pessoa que não protege o seu tempo de solidão com Deus. Você não protege, você preenche o seu tempo o tempo todo, desde que você acorda de manhã, você já coloca notícia, rádio, televisão, música, e assim você vai até dormir.
sempre preenchendo a sua cabeça com algum tipo de informação, alguém sempre falando na sua cabeça, de forma que Deus não tem tempo para falar. Pense nisso. Através da intercessão de Débora, o Senhor respondeu ao clamor de seu povo e levantou Baraque para libertá-los. Por 40 anos, isto é, uma geração, o povo de Israel teve paz. Então, você lê isso nos capítulos 4 e 5 de Juízes, a história de Débora. Uma coisa que ressalta a história de Débora, ressalta para a gente, é também outro ponto comum, não só no livro de Juízes, mas também em toda a Bíblia. O que isso significa? Que Deus, assim como escolheu Débora como uma exceção, não era comum, você vê em toda a Bíblia, não era comum Deus escolher mulheres para a posição de liderança. Nós temos poucos casos na Bíblia para isso. Nós temos lá Débora, nós temos Esther, e são poucos os casos. Mas Deus trabalha com exceções. Deus trabalha com pessoas que normalmente não são contadas, não se espera delas que elas possam fazer alguma coisa de grande significância. Deus tem uma inclinação para as pessoas comuns e até as pessoas inferiorizadas, desprezadas. Como você vai ver no caso de vários juízes aqui. Gideão também era um inferiorizado. Aos próprios olhos ele era incapaz. Débora era uma mulher que não era comum ela ter posição de líder. Davi era o filho mais novo, desprezado pelos seus irmãos e pelo seu próprio pai. E você vê assim por diante. Jesus não escolheu discípulos que eram pessoas de grande vulto. Então Deus tem uma inclinação para aquelas pessoas que são, aos olhos humanos, incapazes, desqualificadas, que não reúnem condições para fazerem grandes coisas. Por que ele tem essa inclinação? Porque ele quer que a glória seja dele e não da pessoa. Então, se você é uma pessoa que tem muitas deficiências, saiba que isso para Deus não é um impedimento, pelo contrário, é uma vantagem. Quando Deus escolhe uma pessoa, ele escolhe o fraco, ele escolhe aquele que não vai poder se gabar lá na frente e dizer, olha, você viu como eu fui forte, como eu consegui, como eu sou tal. Não, a única forma da pessoa glorificar alguém é glorificar a Deus. Se eu fiz alguma coisa, foi pela misericórdia de Deus. Então Deus escolhe essas pessoas. Isso quer dizer para você que é uma pessoa aí de poucas vantagens na vida. Você nasceu já em desvantagem, você nasceu sem o pai presente, você nasceu uma família desestruturada, você não foi para uma boa escola, você não fala bem, né, não se expressa muito bem, não tem lá aquela aparência, você é uma pessoa que tem muitas deficiências humanamente falando. Humanamente falando. Alegre-se aí agora. Alegre-se aí agora, porque Deus escolheu você. Deus escolhe as coisas fracas, Deus escolhe as desprezíveis, as consideradas inferiores, que ninguém dá nada por elas, para fazê-las grandes e coisas maravilhosas através delas. E assim foi o caso de Débora. Vamos agora entrar em Gideão. Gideão veio depois de Débora e Baraque. Página 14, nós estamos no livro. Mais uma vez, os israelitas se esqueceram do livramento que o Senhor lhes havia dado. Isso foi depois da morte de Débora, né? Depois de 40 anos mais de paz, o povo teve lá o alívio, a tranquilidade, aí caiu novamente no pecado. Consequentemente, mais uma vez, o Senhor retirou sua proteção e eles caíram nas mãos de seus inimigos. Os 7 anos de opressão nas mãos dos midianitas valeram por décadas de opressão por qualquer outro inimigo. A gente vê que ao longo do ciclo de pecados do povo, de abandono da fé, das coisas de Deus, a opressão, a escravidão que o povo sofria ia piorando, ia se agravando. Que é o que acontece quando a pessoa insiste em desobedecer a Deus, a vida dela só vai piorando, por causa da sua teimosia. A pessoa é teimosa, então ela vai pagando para ver.
Isso porque os midianitas eram muito mais ferozes e cruéis. A opressão deles foi tão traumática que Israel, para sobreviver, teve de fugir das cidades para as montanhas. Pressionados pelas circunstâncias, os israelitas tiveram de cavar covas às pressas e encontrar cavernas para se abrigarem e se esconderem com suas famílias. Como se isso não bastasse, na tão esperada época da colheita, os midianitas se uniam aos amalequitas e aos outros povos do Oriente e destruíam tudo o que restava em Israel. Isto é, as colheitas, as ovelhas, os bois e até os jumentos, os quais tinham pouco valor. O objetivo deles era eliminar Israel de uma vez por todas, à espada ou pela fome. O povo de Israel tinha, de certa forma, um lugar para se esconder, mas não conseguia resolver o problema da fome. É o que acontece com muitas pessoas que, de um jeito ou de outro, conseguem se abrigar em algum lugar, seja na casa de parentes ou vizinhos, em barracos e até mesmo embaixo de uma ponte, mas não há abrigo, refúgio ou fuga da fome. Quando o estômago é atingido, algo deve preenchê-lo. É interessante notar que os midianitas não faziam parte da terra prometida. Eles eram descendentes da união de Abraão com Quetura e herdaram dele a Península Árabe, onde hoje está a Arábia Saudita, para que não tivessem herança na terra de Canaã com Isaque. Apesar disso, eles alimentavam um ódio mortal contra os hebreus, assim como todos os outros povos do Oriente. Esse ódio dos irmãos paternos de Israel começou com a inveja de Caim por Abel e se estendeu através dos tempos até os dias atuais. Isso também reflete o ódio que os falsos filhos de Deus têm contra os verdadeiros, ou seja, aqueles que realmente nasceram de Deus. Então, você vê que esse conflito é milenar, não é? Conflito entre árabes e judeus. Até hoje, Israel vive em estado de alerta constante, porque Israel, aquele trecho estreito de terra, é rodeado de nações árabes. Os árabes, como você sabe, são descendentes de Abraão através de Ismael, que era filho de Abraão, com a empregada Agar. E Israel é descendente de Abraão com Sara, através do seu filho Isaque. Então, esses dois, judeus e árabes, são meio-irmãos. São meio-irmãos. Mas até hoje, os irmãos, os meio-irmãos dos judeus, não aceitam a existência deles. Não aceitam que eles estejam ali naquela terra e trabalham com toda a força. Alguns mais radicais, alguns mais extremistas, juram que vão erradicar a raça judia da face da terra, que Israel não tem direito de existir no mapa. Esse é o ódio tremendo que existe entre os filhos de Ismael contra os filhos de Israel. E essa inimizade, espiritualmente falando, ela também existe, como fala aqui no livro, já começou lá no jardim, depois do Jardim do Éden, pouco depois do Jardim do Éden, com a inveja de Caim com respeito a Abel. Abel fez uma oferta melhor a Deus, foi aceito, e Caim ofereceu qualquer coisa e foi rejeitado. E ao invés de Caim ficar com raiva dele mesmo, ao invés de ele olhar para ele e dizer assim, olha, eu errei, mas eu vou fazer melhor da próxima vez. Ao invés de ele olhar para ele e melhorar, ele matou o seu irmão Abel, porque achou que a oferta dele fez a sua oferta, a oferta de Caim, parecer inferior. Ora, Abel não teve culpa nenhuma. Ele não teve culpa de que Caim tenha oferecido uma oferta qualquer inaceitável. Abel fez o melhor, mas foi invejado e foi morto, custou a própria vida dele por causa da inveja do seu irmão. Então, assim acontece até hoje. Como diz aqui no texto,
Isso também reflete o ódio que os falsos filhos de Deus têm contra os verdadeiros, ou seja, aqueles que realmente nasceram de Deus. Você percebe que hoje, por exemplo, os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, eles trabalham com muitos inimigos à sua frente. Nós temos o inimigo principal, que é o diabo, nós temos o mundo, né, as pessoas desse mundo que são contrárias à fé, que nos atacam, que nos perseguem, mas não, como se não bastasse isso, nós temos os irmãos. Temos os irmãos. Os irmãos são aqueles descendentes de Caim, espiritualmente falando, aqueles que não aceitam os verdadeiros filhos de Deus. Eles trabalham para denegrir, para matar. Se eles pudessem, eles matavam. Eles faziam que nós desaparecêssemos da face da terra. Como você vê hoje. Hoje nós temos o grande problema no meio evangélico dos que trabalham contra os próprios irmãos. Trabalham contra aqueles que eles deveriam se unir. Porque nós estamos em um só barco, em um só objetivo, que é ganhar almas. Mas quantos irmãos por aí que não se preocupam com as almas, mas se preocupam em atacar pedras, por exemplo, na Igreja Universal? A Igreja Universal é a bola da vez, sempre foi a bola da vez. Nós somos atacados de todos os lados, especialmente quando você vê aí, não todos, né? Não todos, nem todos aqueles que foram um dia obreiros, que foram um dia pastores, foram um dia esposas, são ex desse tipo, mas nós temos aqueles ex, esse tipo de ex, que quando sai da Igreja Universal, sai e parece que sua missão de vida se transforma em destruir a Igreja Universal. Para eles não basta dizer, eu discordo, a Igreja Universal está errada. Eles acham que a Igreja Universal está errada em tudo, né? Eles passaram 300 anos na Igreja Universal e só depois que saíram que acharam que a igreja estava errada. Mas uma única coisa que eles concordam com a Igreja Universal, pelo menos uma coisa que a Igreja Universal fez, eles concordam e nunca lutam contra isso. Foi o fato de a Igreja Universal tê-los ungido pastor ou bispo. Isso eles não discordam. Se tem uma coisa que eles concordam que a gente fez certo, foi ungí-los a bispo ou pastor. Eles saem e se apegam com toda a força a esse título, né? Por mais que tenham muitas vezes feito coisas que denigrem e que negam esta unção. Mas, enfim, vivem atacando os irmãos, vivem atacando os que estão trabalhando para salvar almas. E você tem que abrir o seu entendimento para que você se proteja desses irmãos. Porque a intenção deles não é ajudar, é contaminar, é dividir. Assim como Israel tinha que estar sempre na guarda contra os irmãos que viviam atacando Israel. E isso foi o que aconteceu na época de Gideão. Então, continuando aqui, a situação dos filhos de Israel nunca havia sido tão crítica desde que chegaram àquela terra. Aqueles 7 anos de opressão e fome foram os piores de toda a história até ali. É extremamente importante registrar as lições a serem tiradas através dos altos e baixos da história dos hebreus, uma vez que existem pontos em comum à vida dos verdadeiros cristãos de hoje. Primeiro, a prosperidade e a paz que alcançaram os levaram a relaxar na fé, fazendo com que a sua comunhão com Deus se esfriasse e que se entregassem aos desejos da carne. Quer dizer, quando a pessoa prospera, quando começa a ir tudo bem na vida dela, a tendência ela é relaxar, como acontecia com o povo de Israel. Então você tem que tomar cuidado logo após uma conquista, logo após grandes vitórias, quando as coisas começam a ir bem para você, você tem que vigiar contra o comodismo espiritual, para você não cair no erro de abandonar, de esfriar na fé. Segunda lição, o seu declínio espiritual os levou a um constante ciclo de fracassos. Terceiro, o sofrimento e a dor os levaram à humilhação e os faziam clamar ao Deus de seus pais. Quarto, em resposta ao seu clamor,
ao Deus de Abraão, Isaque e Israel, o Senhor levantava alguém para libertá-los e restaurar a paz e prosperidade. Ou seja, Deus era fiel para ouvir mesmo aquele povo caído, envolvido no pecado. Deus era fiel quando o povo clamava por uma chance, por misericórdia. Lá vinha Deus e respondia, mesmo o povo estando adorando outros deuses e etc. O que isso significa? Significa que você que está aí, talvez caído em meio a tantos pecados, você errou tanto, você se atrapalhou, você, enfim, fez um monte de besteira na sua vida. E o mal fala na tua cabeça assim, não tem mais jeito para você. É mentira. Tem jeito para você. Porque se esse povo cabeçudo, se esse povo teimoso, idólatra, difícil, ô povo difícil, se esse povo clamava e Deus vinha e respondia, isso antes de Jesus, antes do Espírito Santo. Nós vamos parar aqui a nossa meditação, você pode ler o restante deste capítulo, só falta aí uma página, e amanhã nós começamos no capítulo 3. Aliás, capítulo 2. Então você clama a Deus aí agora, se você está precisando de misericórdia, de ajuda, você caiu em pecado, você errou tanto e você quer ajuda de Deus. Faça o que o povo de Israel fez quando estava caído. Ele clamou e Deus imediatamente providenciou a libertação. Faça isso que Deus vai providenciar a libertação para a sua vida também. Faça isso agora. Nós vamos encerrar por aqui para que você tenha o seu momento com Deus e voltamos amanhã. Até lá.